Oi, pessoal, a paz do Senhor. Eu estou aqui com a minha irmã Priscila. É, eu vou ler aqui em João capítulo 2. Antes de eu ler, eu vou perguntar a Priscila. Pri, o que significa o vinho? O que simboliza o vinho no casamento? Alegria. A alegria. João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estavam ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado uma água, chamou o mestre-sala ao esposo. Disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou até assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Acabamos de ler uma passagem do primeiro milagre de Jesus, naquela época, quando ele começou o seu ministério. E aqui Jesus ele está em uma festa de casamento, ele foi convidado. Bem provavelmente ele era um parente de Jesus, uma pessoa bem conhecida. Jesus estava ali com a sua mãe, seus irmãos e os discípulos deles, né? E o casamento ele simboliza o arrebatamento, né? Que é o encontro do noivo com a noiva, que é de Cristo com a igreja, encontro de Cristo com a igreja. E nessa festa de casamento a Bíblia vai falar que faltou vinho. E no Salmo 104, versículo 15, fala que a alegria do homem, o vinho é a alegria do homem, ou seja, então, se tinha acabado o vinho, tinha acabado a alegria do noivo deste casamento, então ela agora vai entrar em uma aflição. E todo mundo começaram a se desesperar, né? Por causa que o vinho tinha faltado. Mas ali estava um homem que se chamava Jesus. Então a mãe de Jesus chega para Jesus e fala, né? Aí Jesus: Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então foi neste momento que chegou a hora de Jesus agir e começar os seus milagres e demonstrar aí a sua grandeza que ele tinha, a sua glória. E Jesus pediu para que os empregados enchessem aí as 6 talhas, as 6 talhas, deixa eu olhar aqui, né, gente, que eu esqueci o nome. Mulher que estou contigo, nós chegaram a fazer tudo quanto. E estavam ali 6 talhas de pedra, né? E essas talhas, elas eram usadas para purificações dos judeus. E os empregados vão encher todas as talhas. O que possamos aprender com isso? Uma atitude que tinham Jesus, para ele fazer um milagre, temos que ter atitude. Então Jesus, primeira coisa que vai fazer, enche as talhas. Nós vamos ver aqui alguns milagres de Jesus. Sempre ele pediu para que alguém agisse primeiro. Assim na ressurreição de Lázaro, que ele pede tirar a pedra para depois Lázaro ressuscitar. Então sempre tem que ter um agir de nosso para que Deus possa fazer milagre. E depois que ele encher as talhas, Jesus vai transformar a água em vinho. Ou seja, Jesus vai devolver a alegria para o noivo, vai devolver a alegria para o casamento. E eu vejo aí que todos voltaram a se alegrar e ficaram muito mais alegres, porque aquele vinho era melhor do que o primeiro vinho. E na festa de casamento, naquela época, não era acostumado que o melhor vinho fosse servido por último. E esses foram servidos por último, né? E é aí que cumpre aquilo que Jesus fala: os últimos serão os primeiros serão os últimos.
E vejo que agora todos começaram a se alegrar. E no encontro do noivo com a noiva nunca vai faltar alegria. Por isso que nós temos que estar preparados para este dia, que é o arrebatamento da igreja, que é a volta de Cristo. Amém? Tchau!